A pouco mais de 2 meses da eleição do próximo Presidente da República Portuguesa, penso que será possível fazer uma análise inicial daquilo que são as candidaturas que estão a enfeitar o panorama político do nosso país. Se há 10 anos havia um vencedor relativamente óbvio que agradava à maior parte dos portugueses, surgindo sempre nas sondagens com mais de 50% das intenções de voto e que, de facto, acabou por vencer, nestas eleições o contexto é muito distinto, havendo uma opinião pública bastante fraturada e vários candidatos com hipóteses reais de se sagrarem vencedores. Passo, portanto, a apresentar os meus pareceres relativamente ao ato eleitoral que se avizinha, resumidos numa tríade que idealizei. O cheio, o meio e o feio. O cheio é, obviamente, André Ventura. Sendo o mais polemista dos candidatos, a sua posição nas sondagens tem oscilado entre o segundo e o quarto lugar. Mas a mera presença de Ventura em mais uma eleição apenas comprova que Ventura está cheio de si. Em todas as campanhas promovidas pelo Chega, desde as legislativas às europeias, às autárquicas e agora às presidenciais, Ventura surge como figura central e essencial para o crescimento e sucesso do seu partido. Sem ele no comando, a extrema-direita portuguesa não tem nada. Mas isto apenas vem comprovar aquilo que já sabia. André Ventura é um autocrata de peito cheio, mas que também já começa a encher a paciência de uma certa parte do núcleo duro do partido. Refiro-me a Gabriel Mitar Ribeiro, antigo ideólogo e intelectual do Chega, que recentemente abandonou o partido após fazer esta perspicaz descoberta. Eu não quero ser mais um joguete na mão de um líder narcísico e de um líder narcísico incurável. Apesar de tudo, André Ventura afirma que não desejava ser candidato a estas eleições, mas que, infelizmente, não arranjou alternativa dentro do partido. O que só prova, de facto, que não há concorrência dentro do Chega. Não desejei estas eleições presidenciais. Não desejei ser candidato nestas eleições presidenciais. Durante os últimos meses procurei garantir que o Chega tinha um candidato à altura das suas aspirações. Falhei nessa tarefa de encontrar essa alternativa. Ao meio, atribuo vários significados. Refere-se aos 2 candidatos que repetidamente surgem em segundo e terceiro lugar nas sondagens que vão sendo divulgadas. Logo, o meio da amostra que selecionei. Ao seu posicionamento político num espectro esquerda-direita. António José Seguro no centro-esquerda e Luís Marques Mendes no centro-direita. E num tom mais jocoso, constitui uma maldosa piada com a altura de Marques Mendes. No entanto, este conceito de meio também tem que ver, e foi esta a minha principal motivação para a seleção deste termo, com os esforços destes 2 proponentes ao cargo de mais alto magistrado da nação por, nesta campanha eleitoral, negarem toda uma carreira política e lutarem pelo cargo de candidato mais central, mais moderado e mais mediano. Do centro-direita para a esquerda vai Luís Marques Mendes, que tentou adotar a estratégia do atual presidente e fazer comentário político ao domingo à noite durante vários anos, na esperança de tentar reunir algum consenso entre o público português. Algo que, sem o carisma de Marcelo, não se revelou a tarefa mais fácil do mundo, uma vez que nem dentro do próprio PSD é uma figura consensual. Quem o diz é Rui Rio, antigo líder do partido e atual mandatário da candidatura de Gouveia Melo, que acusa Marques Mendes de taticismo e falta de credibilidade. No entanto, não é o único, havendo mesmo uma facção dentro do partido, na qual se inclui, por exemplo, o antigo primeiro-ministro Pedro Passos Coelho, que, e passo a citar, não se sente amarrada à obrigação da candidatura de Marques Mendes. Para apaziguar um pouco os ânimos, e por não ter encontrado o apoio desejado dentro da Casa-Mãe, Marques Mendes usa a sua experiência política como principal mote desta campanha. Num tempo, com estas circunstâncias, a experiência política passou a ser decisiva. O cargo de Presidente da República é um cargo eminentemente político. Assim, deve ser exercido por quem tem experiência política. O tempo que vivemos nem aceita política sem princípios, nem recomenda política sem experiência. Considero que com a experiência e os conhecimentos que adquiri ao longo da vida, posso vir a ser útil ao país. Para além disto, ainda tenta piscar o olho ao eleitorado socialista, quando refere, por exemplo, a propósito do apoio de Nuno Moraes Sarmento à sua candidatura, os seus muitos apoios mais à direita ou mais no centro-esquerda com que se vão fazendo uma candidatura. Em sentido contrário, vem António José Seguro, que descreve a sua candidatura como suprapartidária, ou seja, que está além daquilo que são os partidos. Mas tendo em conta as suas intervenções nos últimos tempos, eu arriscaria mais dizer que é uma candidatura partidofóbica, ou mais especificamente, partido-socialistofóbica. Isto porque, após a confirmação do apoio à sua candidatura por parte do PS, partido onde, vale lembrar, ocupou as funções de Presidente da JS, Secretário-Geral, Deputado da Assembleia da República, Eurodeputado e Ministro Adjunto, António José Seguro pareceu pouco animado e até desvalorizou esta tomada de decisão do partido.
Temos um contexto atual, que é o apoio do PS. O senhor foi líder do partido, foi derrotado em eleições internas, como sabemos. Apresentou-se há 4 meses como candidato à presidência da República e o apoio chegou ontem. Eu estou muito grato de um partido fundador da democracia portuguesa ter expressado o apoio à minha candidatura. Esse apoio é um apoio que se soma a todos os apoios que desde há 4 meses se têm vindo a juntar nesta candidatura. Curiosamente, mesmo José Luís Carneiro, atual secretário-geral do Partido Socialista, mostrou pouco ânimo a quando deste anúncio, dando espaço à interpretação de que, em havendo algum candidato que melhor se enquadrasse, o PS já não daria o seu apoio a seguro. Só a resposta do socialismo democrático, o mesmo é dizer da autêntica social-democracia no nosso país, poderá responder às exigências fundamentais dos valores que aqui estamos a defender. E quem representa esse campo do socialismo democrático, da social-democracia, é, no atual momento, o António José Seguro. Seguro nega taxativamente que a sua candidatura esteja sequer no espectro político e ideológico, fazendo ainda questão de reforçar o seguinte. E a minha matriz, em termos de candidatura, é muito simples. Aqui cabem todos os democratas, todos os progressistas e todos os humanistas. Ou seja, basicamente a toda a gente. Isto leva a políticos à esquerda e à direita olhem para o seu modus operandi com desconfiança, como é o caso, por exemplo, de António Filipe, candidato presidencial apoiado pelo PCP, que numa entrevista à agência Lusa proferiu o seguinte. Se o objetivo é desistências a favor de um candidato de esquerda, eu pergunto qual é o outro candidato. Eu tenho muito respeito do Dr. António José Seguro, que é seu amigo há muitos anos. Mas eu não considero que ele tenha um posicionamento de esquerda. Para o fim, fica o feio. Posição especialmente reservada para o almirante Gouveia e Melo, mas não necessariamente pela sua aparência física. A sensação que eu tenho é de que Gouveia e Melo levou esta candidatura para a frente, mesmo após ter negado várias vezes a possibilidade de se envolver na vida política, como em 2021, quando proferiu esta célebre frase. Se isso acontecer, deem-me uma corda para me enforcar. Com uma certa ilusão de que poderia ser o próximo general Ramalhianes. Mas o nosso primeiro presidente democraticamente eleito tinha algo que Gouveia e Melo não tem. Sobriedade discursiva, integridade e o respeito do povo português. Em verdade, Gouveia e Melo teve o povo português do seu lado, quando da sua exemplar atuação no contexto da pandemia da Covid-19, em que liderou a Task Force responsável pelo plano de vacinação, que, de resto, foi um sucesso. Mas é justamente daqui que surge a designação de feio, porque o que se verificou foi um fenómeno de patinho feio invertido, em que Gouveia e Melo começa como um cisne, mas gradualmente vai se transformando num estranho e desinteressante patinho. Apesar desta grande quebra na sua popularidade, motivada em grande parte pela polémica em que esteve envolvido quando humilhou publicamente tons inferiores hierárquicos que desobedeceram às suas ordens por questões de segurança, Gouveia e Melo continua a ser apontado como o principal candidato e mais provável vencedor das eleições do ano que vem. No entanto, o seu posicionamento político pouco claro, as sucessivas tentativas de conciliação de todos os blocos ideológicos em torno da sua figura e a falta de uma estrutura partidária e de experiência política têm-no feito cair nas sondagens. Passando, por exemplo, de ter 21 pontos percentuais de vantagem em relação a Marques Mendes em março, a estar neste momento num empate técnico com as candidaturas do meio. Começa a ficar claro que os eleitores querem algo mais do que um bom gestor em tempos de crise. Apenas o tempo conseguirá clarificar o rumo que estas eleições tomarão. E desta vez, o prognóstico só se consegue mesmo fazer no final. Num contexto social e político tão incerto, a ida a uma segunda volta que tanto se tem vaticinado parece mais inevitável do que nunca. Mas tudo isso dependerá do desempenho dos diversos candidatos, não só do cheio, do meio e do feio, e das voltas que a tómbola eleitoral der. Porque, no fim, quem decide o seu destino ainda é mesmo o povo.